Hoje vamos conhecer a história do bairro Papicu. Se o seu emprego fica nesse bairro, eu tenho certeza que você não leva menos de 2 horas para chegar lá, e no mínimo 3 para voltar. Se você é rico, o nome do bairro te lembra bares e condomínios. Se você é pobre, o nome do bairro te lembra cheiro de sovaco e ônibus lotado. Antônio Diogo de Siqueira, um empresário que trabalhava com várias coisas no Ceará, comprou um terreno gigante do genro dele, Valdemiro Maia. Por volta dos anos de 1890, essa área era um monte de terra usada para criar gado e salgar carne para vender, e ainda tinha um valor comercial bom por causa das salinas. Quando o negócio do gado começou a não dar mais tanto dinheiro, a família Diogo viu que dava para vender uma boa parte daquelas terras. Aí, por volta de 1900, eles lançaram 2 loteamentos, o Moderna Aldeota, que fica onde hoje é a Avenida Santos Dumont, chegando até a Avenida Engenheiro Santana Júnior, e o bairro do Papicu, e outro loteamento perto do Porto do Mucuripe, chamado Praia do Futuro. O Aldir Diogo Vital Siqueira, filho de Antônio Diogo Siqueira, começou a urbanização da área fazendo a primeira construção, e construiu uma estrada chamada de Estrada Dioguinho, em 1949, que virou um marco, separando a Praia do Futuro e o Papicu. Até a década de 1960, a área onde hoje é o bairro do Papicu era um monte de dunas, cortadas pelo rio Cocó, 2 lagoas grandes, a do Papicu e a do Gengibre, e várias outras menores, que apareciam de vez em quando. Nesse deserto de areia branquinha e água limpinha, os soldados do 23º BC iam lá para praticar tiro ao alvo e fazer treino militar. O primeiro grande prédio que apareceu no loteamento Moderna Aldeota foi o Hospital Geral de Fortaleza. Ele abriu as portas em 23 de maio de 1969. Os moradores mais velhos contam que a primeira empresa de ônibus a fazer a linha até o HGF foi a Cialtra. Naquela época, a Lagoa do Gengibre ainda não tinha sido aterrada, e o Papicu era cercado por um monte de árvores e dunas enormes. Pouco tempo depois, a cervejaria Astra que foi inaugurada em 1970. No ano seguinte, a Astra se juntou à Brahma, que passou a mandar na marca. A chegada da cervejaria no Papicu foi boa para o local, porque para funcionar, a indústria precisou melhorar a infraestrutura ao redor. Isso incluiu abrir e pavimentar ruas, aumentar a rede elétrica, entre outras coisas. As instalações que a cervejaria usava ficaram abandonadas por um tempão, até que em 2010, elas foram implodidas. Isso aconteceu depois que o terreno foi vendido para um grupo econômico, que construiu o Shopping Rio Mar no mesmo lugar. O que realmente fez o bairro parecer um lugar para morar, foi quando o conjunto residencial Cidade 2000 chegou por lá, em 1970. Ele foi construído com uma grana do antigo BNH, Banco Nacional de Habitação, e inaugurado numa área que ainda era meio vazia. O conjunto tinha 46 quadras, cada uma com 2 alamedas que tinham nomes de flores. A construção acabou com algumas dunas e aterrou várias lagoas, inclusive a do Gengibre quando chove. A água volta a aparecer no meio das ruas, dando um susto nos moradores e atrapalhando a vida e a segurança deles. A Cidade 2000 trouxe um monte de gente para morar no local, encheu o Papicu de escolas, igrejas, linhas de ônibus e pequenos comércios. Isso incentivou a extensão da Avenida Santos Dumont, que antes acabava perto do Hospital Geral. Em 1976, a Santos Dumont foi estendida até a Avenida Dioguinho, na Praia do Futuro, para facilitar o acesso à Cidade 2000. Com a facilidade de chegar lá, as estradas se expandiram para o leste, e a especulação imobiliária decolou. Novos lotes foram abertos, sem qualquer supervisão da prefeitura, e sem infraestrutura. Construíram casas chiques em terrenos enormes. Nos anos 80, Papicu ganhou sua primeira favela, a comunidade do Pau Fininho. Parte dela foi construída na área de preservação permanente do Papicu. São casas bem simples, sem saneamento básico ou coleta de lixo, perto da lagoa. A comunidade tem mais ou menos 622 famílias, somando umas 1.861 pessoas. A área onde fica o Papicu é uma das que mais bombaram por causa da especulação imobiliária. O que explica essa movimentação toda no Papicu é, em parte, a vibe do verde, e também a quantidade de terrenos vazios. Ficar perto do Parque do Cocó fez o preço do metro quadrado subir, chegando perto dos valores de outras áreas chiques da cidade. Apesar de ter mais construções residenciais, também aumentou a quantidade de serviços e lojas, o que fez o lugar ficar ainda mais legal para vários tipos de gente.